Agora que os episódios finais de Stone Ocean saíram, finalmente podemos ver o fim dessa história que já dura mais de 10 anos em formato de anime. Vocês sabem como eu adoro Jojo, e esse vídeo vai ser meio que uma análise desses últimos 14 episódios e sobre a finalização dessa história que a gente acompanha desde 2012. Eu sou o Rick e seja bem-vindo a mais um vídeo. Deixa o like e se inscreve porque isso me ajuda muito, e bora! Aviso: nesse vídeo eu uso os nomes originais de Jojo. Para quem não sabe, na dublagem e legenda da Netflix, alguns nomes são censurados pela questão de copyright. Mas como eu já li o mangá, eu tô acostumado com os nomes originais e eu também tenho mais apreço por eles, porque são os nomes dados originalmente pelo Araki. Mas é só isso aí, não tem Anastácia, aqui é Anasui. Os novos episódios já começam um dos arcos mais aguardados na animação. Afinal, Bohemian Rhapsody não leva só o nome de uma música foda, como é um dos arcos mais bizarros e divertidos de Jojo. Bem, o poder do Stand é literalmente poder dar a vida a personagens, então a gente vê pérolas como os 7 cabritinhos, o Pinóquio e os Anão da Branca de Neve. Eu acho esse Stand maravilhoso. Ele é muito criativo e mesmo ele censurando algumas cenas como a do Mickey e a do Homem-Aranha por não terem a licença desses personagens, o arco mesmo assim ficou muito legal e extremamente bizarro. Até porque não é todo dia que tu vê um cara vestido desse jeito, virando lobisomem, enquanto tem 7 carneiros querendo cortar a barriga dele para botar pedra dentro. Eu gosto muito da resolução desse arco. O Eder, para vencer o Stand, usa o poder ao seu favor e cria um personagem que tem o poder de fazer todos os personagens voltarem para suas histórias, fazendo o Stand ficar basicamente inutilizável. A interação que teve do Eder e do Anasui ficou muito boa. Eu queria que tivessem aproveitado mais desses dois ao longo da história, mas mesmo assim, o arco é muito bom. Sem reclamações aqui. Essa parte de Stone Ocean se foca bastante nos filhos do Dio. E embora muita gente goste do Riquiel e até do Donatello, é um consenso que eles são bem desperdiçados. O Húngaro mesmo, que é o usuário do Bohemian Rhapsody, é um personagem totalmente vazio. Ele só serve para ser um maluco babaca que não deve aparecer por nem 5 minutos durante a história. Afinal, é o seu Stand que protagoniza o arco, e ainda bem, porque ele não é interessante como antagonista. Em seguida, a gente tem o arco do Sky High, com o Riquiel, que é o filho do Dio que eu mais vejo o pessoal gostando, tirando o Giorno, óbvio. O Riquiel é o filho do Dio mais neutro moralmente, o que gera um contraste interessante, mas meio vago porque não aproveitam muito isso. É maneiro a gente ver como ele é mais gentil e respeitoso, e só tá enfrentando a Jolene para retribuir o favor que o Pucci fez por ele, afinal, pela influência do seu Stand, o Riquiel sempre sofreu na vida, e graças ao Pucci, ele aprendeu a controlá-lo e teve uma oportunidade de ser feliz a partir daí. Eu acho isso muito legal, é um diferencial maneiro, mas ele tem muito pouco tempo de tela. Ele é o único filho do Dio que aparece em só um episódio, e por mais que ele tenha um conceito maneiro, a batalha dele é muito curta. No mangá, ele é mais bem aproveitado, o que acontece é que o anime deu uma rushada considerável na batalha contra ele, mas no final das contas, não ficou tão diferente. Nesse ponto, o mangá foi superior, mas ele também podia ser mais interessante lá de qualquer forma. A batalha com ele é legal, mas o que eu mais gosto em si é do conceito do stand dele, que é baseado em um efeito que rolava quando algum inseto passava voando muito rápido na frente de uma câmera. A gente tá falando dos anos 90 e muita gente achava que esses defeitos das câmeras antigas eram na verdade um peixe voador e tinham teorias que esses rods, como eram denominados, eram alienígenas. O Araki viu isso e resolveu criar todo um sistema sobre como esses Skyfishes funcionariam, e transformou essa teoria da conspiração dos anos 90 num bicho de verdade para o universo de Jojo. É simplesmente genial como ele criou todo um sistema biológico para um bicho que não passa de uma creepypasta. O Stand é super criativo e único, o poder é maneiro, e com todo esse contexto bizarro por trás, não tem como não gostar desse Stand. O último filho do Dio, Donatello Versus, é o meu favorito dentre esses que foram apresentados na parte 6. Eu gosto muito do Versus porque ele me lembra do Giorno e do próprio Dio. Eu interpreto que o Donatello é como se fosse uma versão do Giorno que deu errado. Enquanto o Giorno foi salvo pelo mafioso e por isso não se corrompeu,
o Donatello não teve ninguém para salvar ele. Então ele passou por toda aquela desgraça que foi sua vida sem ninguém para ajudar ele. E isso gerou esse cara que ele é, que é muito semelhante ao Dio da parte 1. Ele é arrogante, vingativo, e na primeira oportunidade que ele viu de trair o Pucci, o cara que salvou ele fez. Assim como o Dio traiu os Joestars na parte 1. Então, ele é bem otário, mas é isso que faz ele ser interessante. O stand dele tem o poder de trazer espécies de memórias do solo, ou seja, coisas que aconteceram sob aquele solo, segundo Araki, ficam gravadas lá. E o Versus com seu stand pode retransmitir essas ações. Ou seja, se naquele lugar rolou um acidente, ele meio que pode fazer uma dimensão com aquele solo, onde o acidente pode rolar de novo, e ele faz isso durante a batalha com a Jolene. Ele traz um acidente de avião que rolou e força a Hermes e a Jolene terem que ficar lá, numa situação muito tensa e à beira da morte, tentando dar um jeito de escapar do avião que tá fadado a explodir. E mano, como eu amo essa batalha. Não só pelo stand representar o que é o Versus, ele traz essas lembranças sempre ruins do solo, o que mostra que ele é muito preso àquele passado de rancor. E por isso ele sempre traz situações terríveis do passado para enfrentar os seus inimigos. Ele tá preso no rancor, preso no ódio do passado. O stand novamente é muito criativo e ele tem mais tempo de tela e mais desenvolvimento nas ações dele do que os outros filhos do Dio apresentados, o que faz do Versus, na minha opinião, o melhor filho do Dio que foi apresentado aqui em Stone Ocean. Chegamos no Heavy Weather e a partir daqui só vem pedrada. Eu quero falar sobre o passado do Pucci e do Eder, porque na minha opinião, tirando os vários flashbacks do Johnny e do Gyro, esse é o melhor flashback de Jojo. Ah, e também tirando o flashback do Josefumi e do Kira na parte 8, porque, mano, esse flashback é perfeito. Aqui a gente finalmente descobre toda a motivação do Pucci e entende todo o lance da memória do Eder, que agora já era uma trama esquecida, mas volta com força e conecta muito bem com o início da história, porque tá tudo envolvendo o Pucci. Esse flashback é bizarro. A gente tem uma mãe trocando o filho morto por outro menino, o Pucci descobrindo que a irmã dele tá namorando com um irmão que ela nunca conheceu e foi trocado na maternidade, e por isso ele vai lá, contrata um maluco pra dar umas porradas no Eder e fazer ele se separar, porque o Pucci é contra o incesto insano. E sem saber, ele acaba se envolvendo com um grupo racista, que no anime não é deixado claro, mas no mangá faz referência ao Ku Klux Klan. E esses caras simplesmente arregaçam, quase matam o Eder porque ele era filho de um negro, e acaba resultando no pior dos resultados possíveis pro Pucci, onde ele, que só queria fazer os dois se separar, acabou gerando uma situação onde sua irmã acabou se matando por causa desse choque. Sério, eu gosto muito do Pucci adolescente aqui, porque em Stone Ocean ele é super calculista, e por mais que ele tenha seus momentos de desespero, a gente nunca tinha visto algo tão pesado como ele segurando o corpo da irmã morta, arrependido e gritando pedindo por um milagre. Nessa situação a gente vê o Dio sendo muito sedutor, dando propostas e oferecendo a esperança pro Pucci nesse momento. O Dio em Stone Ocean tem um papel central, e a idealização do plano do céu deu uma profundidade pro personagem que não tinha sido explorado antes. A gente sabia como ele seduzia, controlava as pessoas e era metódico, mas isso deu uma nova cara pro personagem. Essa ideia sobre superar a humanidade, chegar no tal paraíso, te faz ver o Dio com outros olhos, e eu adorei essa repaginada que o Araki deu ao personagem. Mostra novamente como o Dio é o centro desse universo e como o impacto que ele tem nessa obra é sem precedentes. A batalha do Heavy Weather e o conflito dos dois irmãos é muito boa. O Eder é, na minha opinião, junto com o Pucci, o melhor personagem de Stone Ocean. Ele é um cara que está destruído por dentro. Ele não tem controle de si mesmo, e a prova disso é ele mesmo não saber lidar com a sua representação espiritual. O seu stand, que está fora de controle e fere até mesmo seus amigos. Ele tá numa depressão profunda, sem margem de esperança, mas mesmo assim ele luta contra o Pucci, luta contra o destino, e mesmo que acabe morto, a gente vê que a vontade dele é passar da frente por Jolene e os outros, fazendo até o Anasui ganhar respeito por ele. A morte do Eder é meio chata, sabe? Você fica puto e esse é meio que o objetivo dela.
dá tudo errado por uma série de coincidências que fazem você acreditar que o destino realmente tá jogando tudo pro lado do Pucci, assim como ele diz que todos ali estão fadados a fazê-lo alcançar o destino inevitável do plano do Dio. A história vai tirando a nossa perspectiva de esperança, mostrando que todas as consequências e encontros com o vilão só fortificaram mais ele. Foo Fighters e Weller morreram e Pucci só fica mais forte. Aí que a gente entra na Batalha do Simum, que é uma batalha que serve como preparativo para o clímax do arco. Tudo começa a desmoronar. A gravidade está mudando de acordo com o ponto que o Pucci está, e o seu stand evoluiu para uma transformação muito poderosa e que, mesmo com os esforços da Jolene e do Anasui, está mais imbatível do que nunca. Eu adoro essa parte final porque ela não te dá perspectiva alguma de esperança. Nas outras partes nós tínhamos ao menos uma agulha, uma ponta de esperança. E aqui, até mesmo a chegada do Jotaro, que é um dos momentos mais marcantes e mais bonitos do arco, não te faz acreditar que os protagonistas vão vencer. Toda a sequência da gravidade se invertendo e os carros caindo em cima deles ficou muito foda no anime. E ver como a Jolene se reinventa na batalha, mesmo com todas as desvantagens possíveis, é muito legal. Inclusive a luta contra o Simum é muito boa e ficou muito bem adaptada no anime, mesmo com alguns takes meio estranhos do stand, mas dá pra relevar. A gente já tava sofrendo para enfrentar o Pucci nesse nível, mas ele finalmente consegue concluir o seu objetivo e alcançar o stand supremo. E aqui, cara, aqui o bagulho fica doido. A batalha final de Stone Ocean é facilmente a melhor batalha final de Jojo. Não pelas outras serem ruins, mas simplesmente por elevar o sentimento de desespero e impotência em escala universal. Simplesmente o stand do Pucci afeta o universo. A gente vê o tempo começando a passar rápido no mundo inteiro. Não são só os nossos protagonistas que estão sendo afetados, é o mundo inteiro. É um poder de dimensão universal. O Pucci é tão rápido e poderoso que os melhores planos dos protagonistas não geram nada. Eu adorei como a Dave Production adaptou todo esse momento. O tempo passando cada vez mais rápido ficou muito legal e eu adorei a mistura do 2D com 3D. Nós vemos os protagonistas fazendo planos, tendo conversas que parecem despedidas, porque todo mundo ali sabe que de um segundo pro outro, tudo pode acontecer. Anasui e Hermes morrem sem poder fazer nada. O Pucci é tão poderoso que o time stop do Jotaro não passa de um mero poder que, embora efetivo, não traz uma garantia de vitória como antes. O Pucci não pega leve em momento nenhum. Ele sabe que o único com mínima chance de vencê-lo é o Jotaro, e ele dá uma cartada genial. No único momento na qual o Jotaro podia acertar o Pucci, o Jotaro se vê encurralado. O Pucci sabe que a maior fraqueza do Jotaro é Jolene, sua filha. Jotaro não foi um bom pai, mas a gente sabe que ele só foi tão distante e frio com a Jolene porque queria proteger ela. Aqui, ele joga fora sua vantagem contra o Pucci em prol de salvar sua filha, assim morrendo. Sim, o protagonista que a gente sempre viu como frio, um cara de poucas palavras e que não sabia como demonstrar amor, tem como seu último ato se sacrificar e sacrificar o destino do universo junto por amor. Eu gosto como essa cena é seca, dolorosa, e por mais que seja um sacrifício bonito no texto, a cena passa rápido e não adianta nada. Sendo sincero, eu achei essa cena melhor no mangá. Na minha opinião, a animação não conseguiu entregar muito bem essa parte, ficou tudo meio travado, e a parte que o Jotaro cai no mar com o corpo morto tá numa qualidade visivelmente baixa, mas nem isso é capaz de estragar o peso dessa cena. A Jolene também acaba tendo que se sacrificar pelo Empório e acaba morrendo do mesmo jeito, assim como seu pai, protegendo alguém que ama. A gente entra na reta final do anime e só temos um dos protagonistas da história vivo, enquanto o vilão, aparentemente, consegue concluir seu plano. Chegamos no último episódio de Stone Ocean, onde após a aceleração do Pucci, ele nos leva a um outro universo após o fim do ciclo do universo que conhecemos desde a parte 1. Essa parte final é muito sobre o Empório e também sobre a definição de destino que o Empório encontra após perder todos os seus amigos. Com o Pucci sendo o único sem um destino estabelecido nesse novo universo, afinal, ele quem causou a mudança, isso criou brechas para o Empório poder derrotá-lo. Assim, ele usa o stand deixado pelo Eder antes de morrer e consegue vencer o Pucci numa sequência final de golpes maravilhosa.
Para quem não entendeu direito, o poder do Made in Heaven é basicamente o poder de fazer o universo passar por todo o seu ciclo e criar um outro universo assim. O Pucci quer fazer todo mundo passar por todas as suas experiências para que possam finalmente aceitar seu verdadeiro destino. Ele acredita que se todo mundo souber o que vai acontecer na sua vida, vão encontrar a verdadeira felicidade. Só que não. O Empório contra-argumenta dizendo que destino é simplesmente só seguir o caminho da justiça. Afinal, todos seus amigos se sacrificaram sem saber o que ia acontecer depois. Mas eles fizeram tudo isso em prol de trilhar um caminho melhor. Não porque isso já estava estabelecido, mas porque suas vontades, independente disso, lutaram para esse acontecimento. Assim, com a derrota do Pucci, o universo novamente faz outro ciclo, só que nesse novo ciclo, basicamente todos os acontecimentos gerados por influência do Pucci são apagados, afinal ele não existe nesse terceiro universo. Com isso, a Jolene nunca precisou se tornar uma Jojo e correr perigo. Por isso seu nome agora é Irene, afinal na pronúncia japonesa, Jorin, sem o Jo, fica Irene. Esse final é simplesmente perfeito. Ele termina numa perspectiva feliz, afinal, agora acabou tudo, todos vão poder viver suas vidas sem se preocupar com o Dio ou Pucci, só que para isso a gente teve que ver 99% do elenco da parte ser morto. É um custo alto e com certeza trouxe uns bons traumas pro Empório, mas que no final das contas também trouxe um final feliz. As vidas dos personagens que não tiveram influência do Pucci e que não morreram no universo base, como Josuke, o Giorno ou Polnareff, continuam como estava, como se nada tivesse acontecido. No entanto, esses que morreram não vão mais voltar. Eles foram substituídos por essas versões semelhantes para pegarem o mesmo papel. Mas não é a Jolene, o Eder, nem os outros. Estes tiveram seus legados acabados antes do primeiro ciclo acabar. É um final que ao mesmo tempo feliz, é trágico. O Empório viu todos os amigos que ele tinha morrer na sua frente e mesmo assim lutou com o Pucci e basicamente fez um universo com um resultado positivo surgir. Só que ninguém lembra dele. Ninguém sabe o sacrifício que ele teve que fazer para tudo isso rolar. Ninguém sabe o que ele sofreu para salvar o universo. É doloroso. Sobre a Foo Fighters, ela só existe por influência do Pucci. Então, como o Pucci não existe mais, ela também não existe. O que é um final bem triste pra ela, considerando tudo que ela sofreu e que nem em outra reencarnação ela pôde se divertir com os outros. Enfim, ficou ótimo essa parte final de Stone Ocean e é de longe o ponto alto do arco. Eu não sou o maior fã da parte 6, mas eu tenho que admitir que aqui temos o melhor final de JoJo e uma puta sequência foda de episódios. Sério, esse pack de 14 episódios finais não tem um episódio ruim. Inicialmente eu ia deixar essa parte do vídeo para comentar sobre os aspectos de produção, o ritmo em comparação ao mangá, como a adaptação saiu no geral e o meu veredito sobre Stone Ocean, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo que deve sair logo logo, porque ia ocupar muito tempo. Então eu achei melhor fazer esse vídeo e focar só nos acontecimentos desses últimos episódios. Eu sou o Rick, se você gostou do vídeo deixa o like, se inscreve porque isso me ajuda muito. Me diz aí sua opinião sobre esses episódios e é isso aí. Que mundo maravilhoso.